Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero convidar vocês, os que têm Bíblia, para vocês abram as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Quero, em uns poucos minutos, irmãos, falar um pouco sobre o significado espiritual de um momento como esse para nós. Especialmente para aqueles que serão batizados e para nós que seremos testemunhas desse momento. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Pois sabemos, diz a palavra do Senhor, porque sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não fôssemos mais escravos do pecado, porque qualquer pessoa que morreu já foi liberta do pecado. Nós vamos ler também, um pouco mais adiante, o texto, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e versículo 4, um pouco atrás, recuando um pouquinho, né? Ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos também batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele através do batismo na morte. Versículo Romanos 6, 4 e 5. A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unirmos com Ele em sua morte, certamente também nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, nós estamos aqui num momento especial, né? E há um significado nessa cerimônia que será realizada. O batismo cerimonial, que é o batismo nas águas, ele é uma ordenança que foi dada por Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós observamos que Jesus ele dá uma ordem: façam discípulos, e além de fazer discípulos, eles devem ser conhecidos como discípulos, né? Pelo seu testemunho, pelo seu modo de proceder. E um dos marcos iniciais dessa caminhada que nós temos com Cristo, né, além da nossa experiência de nos entregarmos a Jesus e nascermos de novo, é o cerimonial do batismo. Então, quando nos batizamos cerimonialmente perante a igreja e a nossa família, nós estamos declarando que desejamos caminhar com o Senhor Jesus Cristo, sendo fiéis discípulos dele. Não é? Então o batismo tem também essa importância para as nossas vidas. O batismo também é uma manifestação externa da própria graça de Deus, que internamente nós recebemos no nosso coração. A cerimônia do batismo, ela externa para as pessoas que dentro de nós recebemos no nosso coração e na nossa vida a graça do Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo, quando fala dessa graça, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que ela não vem de nós, é dom de Deus, né? Não de obras, mas é através da fé
que nós temos em Jesus Cristo. E essa graça, esse favor, graça significa o favor que Deus faz, né? O presente que Deus nos dá, que é a salvação. Essa graça nos é dada através de Cristo, quando nós temos fé nele. Mas o que é que significa o batismo? Qual é o significado do batismo? Nesses versículos que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar pelo menos 3 significados, 3 aspectos, né? Os significados ou verdades acerca do batismo, né? O primeiro significado do batismo é que Jesus morreu e no sentido espiritual nós também morremos com ele. Eu vou explicar isso melhor, não é? Paulo está dizendo que o nosso antigo eu, que o velho homem, né? O velho homem na Bíblia simboliza, né? Aquelas tendências que nós tínhamos no nosso coração que nos faziam ficar distante do Senhor. Muitas vezes a gente pecava contra Ele, né? Constantemente, nós entristecíamos a Deus por causa da influência do velho homem. Então esse velho homem, Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse velho homem carnal, pecador, que está dentro de nós, né? Ele morre espiritualmente com Cristo. E Paulo diz o seguinte: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus passa a viver dentro de nós. Isso é maravilhoso, né? Então o batismo representa exatamente, não é? Ele simboliza ou traz para nós essa ideia de que o nosso velho homem morreu e Cristo está vivendo dentro de nós. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos agora a possibilidade de vencer o pecado. Porque se Jesus está vivendo em nós, o pecado não nos domina mais. Amém? Amém. Então diga assim comigo: o pecado não me domina mais, porque Cristo está vivendo dentro do meu coração. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A Bíblia não está falando aqui da morte física. A Bíblia está falando da morte da natureza do velho homem. Pecado agora não nos controla mais, porque em Cristo nós temos condições de vencer e dominar todas as influências negativas do pecado. O segundo simbolismo aqui do batismo é que se Jesus morreu e foi sepultado, no sentido espiritual também, nós somos sepultados com Ele, né? Paulo está dizendo aqui: ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, e fomos, portanto, sepultados com Ele através do batismo. Quando a gente fala que nós fomos sepultados espiritualmente com Cristo, há um simbolismo espiritual, né? Quando alguém era sepultado na antiguidade, ela era colocada abaixo da terra. A ideia aqui é de que essa pessoa mergulhava, né? E no sentido espiritual, nós também vamos imergir nas águas, né? No sentido espiritual, nós vamos entrar nas águas, né? Vamos mergulhar nas águas. E isso simboliza também algo muito importante para nós. Jesus, lá no capítulo 3 de João, diz que nós temos que nascer do Espírito, né? E temos que nascer também das águas, no sentido, eu acredito que ele está se referindo ao batismo. E quando Jesus faz uma referência ao batismo, ele está dizendo também que o batismo, num certo aspecto, nos lembra que fomos purificados pelo Senhor. Então o batismo também simboliza que Deus está realizando uma obra de purificação das nossas vidas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós aprendemos, irmãos, na palavra do Senhor, né, que a água, ela sempre simbolizava a purificação. Os judeus, eles costumavam se purificar usando as águas. Eles lavavam as mãos, né? Eles lavavam o rosto. Era a conhecida tradição dos anciãos, que fazia parte da cultura judaica, né? Então, todo judeu, ele se purificava usando as águas. E quando Jesus fala que nós também temos que nascer da água, ele está dizendo que Deus, ele quer dizer que Deus está realizando em nós uma obra de purificação através do seu Espírito Santo. Amém? Então, resumindo, o que a gente pode dizer? Que o batismo também nos lembra que Deus está realizando em nós uma obra de santificação, de purificação das nossas vidas. Amém? E por causa disso a gente pode vencer o pecado. E finalmente,
Está parecendo até uma escola dominical, né? Mas eu vou estar vendo a escola dominical da nossa igreja. Mas é importante a gente entender essas coisas a respeito do batismo. E finalmente, aqui em Romanos 6, versículo 4 e 5, Paulo fala que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, num sentido espiritual, nós também ressuscitamos e passamos a ter uma nova vida com ele. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, diz assim: vós estáveis mortos em vossos pecados e delitos. Paulo está dizendo que nós estávamos espiritualmente mortos, né? E nesse aspecto, ou nessa condição, nós não tínhamos nenhuma comunhão com Deus, porque estávamos mortos por causa da ação do pecado. O pecado nos separava de Deus. Lá no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo também está falando aqui de morte espiritual. E a morte espiritual, irmãos, traz condenação para o homem. A morte espiritual separa o homem de Deus. Aqueles que não têm Jesus e nessa condição estão mortos espiritualmente, né, não podem ter comunhão com Deus, estão separados de Deus. E se vierem a morrer fisicamente nessa condição, irão viver num lugar totalmente separado do Senhor para toda a eternidade. Então, a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, a Bíblia mostra isso, quando Ele habita no nosso coração, nós passamos da morte espiritual para a vida. Jesus diz que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Então nós ressuscitamos com Cristo, amém? A gente estava morto no sentido espiritual, o pecado estava dominando por causa disso o nosso coração, a gente não conseguia fazer o que agradava a Deus. Muitas vezes a pessoa tem a vontade de deixar um vício, mas não consegue, porque ela é influenciada e dominada pelo pecado. Mas quando Jesus entra no nosso coração, esse domínio do pecado acaba, a gente consegue ter vitória sobre os vícios, sobre os pensamentos maus, né? Sobre tentações, sobre tudo aquilo que nos separa do Senhor. E nós passamos da morte espiritual para a vida, passamos a ter vida eterna, passamos a ter comunhão com o Senhor, amém? Então é isso que Paulo está querendo dizer, né? A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unirmos com Ele em sua morte, certamente nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Paulo também está mostrando que futuramente nós também haveremos de ressuscitar. E nessa ocasião o nosso corpo realmente vai ressuscitar, quando Jesus vier para buscar a igreja, né? Então nós ressuscitamos espiritualmente quando recebemos a Cristo no nosso coração, passamos a ter comunhão com Ele. E no futuro, quando Jesus vier para buscar a igreja, Paulo também está dizendo que esse nosso corpo físico também haverá de ressurgir, amém? E receberemos um corpo incorruptível e habitaremos com o Senhor para todo sempre, amém? Todos nós temos essa promessa. Bem, então a gente fez essa pequena reflexão sobre o batismo, né? O batismo, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? Por isso que muita gente às vezes é batizada nas águas como criança, mas sem ter a salvação, né? E essa cerimônia não acrescenta salvação a ninguém. O batismo é um mandamento que tem esse significado todo, né, que a gente acabou de expor hoje pela manhã. O batismo não vai fazer o crente mais santificado. Quem santifica é o Espírito Santo. Ele não vai transformar o crente numa pessoa mais forte, mais resistente. Quem nos faz resistir ao pecado é a ação do Espírito e a obediência à palavra do Senhor, né? Então, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã simplesmente para cumprir uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Quem crê e for batizado, Jesus disse, será salvo, né? Agora, quem for apenas batizado não é salvo. A salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo, amém? E todos que vão ser batizados fizeram uma profissão de fé, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e agora nós estamos cumprindo a segunda parte do mandamento do Senhor, que é esse momento que nós teremos aqui, o cerimonial, onde mergulharemos nas águas, né? Então nesse momento eu também quero, encerrando essa palavra,
Eu quero mais uma vez convidar todos vocês para orarem comigo, né? Logo depois nós vamos ter a cerimônia do batismo por aspersão e depois vamos batizar por imersão os irmãos que estão aqui também. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, pela vida daqueles que vão ser batizados, né? Vamos pedir também a proteção do Senhor para as nossas vidas, a renovação da graça dele, né? Vamos pedir também que Ele nos dê mais força para que vençamos o pecado, né? Porque a gente já sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, né? A gente já sabe que já temos uma experiência, sabemos que temos uma experiência com o Senhor, que é o novo nascimento. E por causa de tudo isso, irmãos, nós podemos crer que também podemos ter vitória sobre o pecado. Então vamos pedir a Deus que a graça dele nos fortaleça cada vez mais, para termos uma vida abundante em Cristo Jesus. Te louvamos.